Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Universidade de Pernambuco e ela traz no tema da Lei de Fourier, também falado aí sobre a gente associa ao fluxo de calor que sai de um ponto para outro. Espero que você que chegou aqui nesse exercício consiga entender aquilo que está sendo perguntado e saia daqui muito bem resolvida essa questão. Bora com a gente então? A Inter está falando o seguinte: é muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso no Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área 40 metros quadrados. Então veja aqui algumas informações importantes, deixa eu marcar aqui para você, ó. A área dessa parede é de 40 metros quadrados e a sua espessura é de 20 centímetros, separando o ambiente anterior do exterior. Tá bom. Se a temperatura externa é de 33 graus Celsius, aqui tem uma correção, estava uma letra grega tal aqui, mas era o grau Celsius, e deseja se manter a interna a 23 graus Celsius. Qual será o gasto por hora? Então, ó, veja o gasto por hora. Então, a pergunta dele é o gasto energético por hora do aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora. Então, o que que a gente tem aqui pensando no nosso sistema? Existe uma parede aqui no meio de talvez dois cômodos, ou aqui externo e interno, né? E que existe uma certa distância entre elas que permite uma troca de calor. Então, uma parede aqui de 20 centímetros, né? Que ele está falando 20 centímetros de espessura, e esses 20 centímetros de espessura existe em um lado aqui 23 graus Celsius e do outro lado aqui 33 graus Celsius. Então existe um fluxo de calor vindo do externo para o interno, né? Então lembra que o fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Muito bem. Então, montado isso, a gente já tem a ideia do exercício aqui apontado para a gente. Quando fazemos isso, o que que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo, ele deu a constante de condutividade térmica da parede, essa informação está dada aqui para a gente, né? Ela é igual a 1,25 vezes 10 a menos 3, vamos marcar isso aqui, ó. 1,25 vezes 10 a menos 3, veja, ó, quilowatt por metro Kelvin. Aqui é o que a gente fala que quem dá as cartas da questão é a constante. E a constante está te dizendo o seguinte: olha, a potência ou o fluxo energético que a gente tem está em quilowatt, tá? Essa é a unidade que a gente vai usar para o fluxo energético. As distâncias, as grandezas de medidas de distância, que são metro quadrado e metro, que está em centímetros, cuidado, e a temperatura está em Kelvin. Bom, como é que a gente acha esse fluxo energético? A gente usa a lei de Fourier, que fala que o fluxo energético ele é dado pela constante K vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura do material que separa esses dois meios. Bom, então o que que a gente tem aqui para o fluxo? Então o fluxo vai receber. Vamos jogar aqui os dados que ele nos deu. Os dados que nos deram para o K foi de, vou colocar até entre parênteses porque são muitas informações, né? 1,25 vezes 10 a menos 3, esse é o valor de K. O valor da minha área em metro quadrado, então em metro quadrado a gente tem uma área de 40, tá tudo certo, vezes aqui a variação de temperatura. Veja que a variação de temperatura deve ser cobrada em Kelvin. E a variação de temperatura aqui, entre um ambiente e outro, a variação de temperatura, ela vai ser de 10 graus Celsius. Só que vale a pena você se recordar que a variação de temperatura em graus Celsius, vamos chamar de delta teta C, é a mesma que a variação em Kelvin. Vale a pena você retomar a termometria e os conceitos de termometria que me dizem que a mesma variação em graus Celsius também acontece na escala Kelvin, tudo bem? Então, em Kelvin, a variação de 33 para 23 também é de 10 Kelvin. Então, a gente coloca aqui 10 sem problemas. Aí falta ainda nós colocarmos a espessura, só que esse valor de 20 centímetros a gente precisa transformar para metros, então 20 centímetros é equivalente
a 0,2 metros. Feito tudo isso, vamos colocar isso daqui como sendo o valor de L, né? O valor de L vale 0,2, maravilha. E aí, feita essa conta, vamos achar o nosso fluxo de calor aqui. Isso vai ser 1,25 vezes 40 aqui, isso dá 50, vezes 10 dá 500. Então é 500 vezes 10 elevado a menos 3 e tudo isso dividido por 0,2. Se você pegar 500 e dividir por 0,2, isso aqui faz essa continha para mim, isso vai dar 2.500 vezes 10 elevado a menos 3, e aí a unidade que nós usamos aqui para a energia é quilowatt. Essa energia, não, perdão, esse fluxo energético. Se a gente andar 3 casas para cá, nós descobrimos que o fluxo de energia que está saindo da parte externa para a interna, andei 3 casas para cá, isso dá 2,5 kW. Tá bom. Cheguei na minha resposta? Ainda não. Por quê? Porque ele está pedindo para a gente quanto de energia. E esse fluxo aqui que a gente tem, a gente pode escrever isso como o fluxo, e aí eu vou colocar aqui de outra cor para ficar diferenciado para você. O fluxo que a gente tem de energia é a quantidade de energia sobre o tempo, em função do tempo, sobre o tempo que ele tem aqui. Se a gente montar isso multiplicando em cruz, né, essa energia que ele quer descobrir é o fluxo energético vezes o tempo em que ele fica aí ligado, né? Então, essa energia que a gente tem, ele nos disse que é durante por hora, né? Ou seja, durante 1 hora. Isso é 2,5 kW vezes o tempo de 1 hora. Isso me gera uma energia de 2,5 kWh. Maravilha. Então, isso aqui já é a minha quantidade de energia que eu vou gastar nesse intervalo aí de 1 hora. Então, vamos marcar essa informação. Mas ainda não é a resposta que nós estávamos procurando, né? Porque a pergunta final dele é quanto que ele vai aí gastar o valor que isso gasta, né? E aí a gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? Fala assim que se 1 kWh é equivalente a 60 centavos, né? 60 centavos, 0,6 de centavo, 0,6 de real, esses 2,5, opa, 2,5 que a gente achou aqui, ó, vou colocar de preto, o 2,5 quilowatt-hora, faltou hora aqui, quantos reais vão ser? A gente vai multiplicar em cruz e vai descobrir aqui que esse x vai ser 2,5 vezes 0,6 e aí a gente chega na resposta esperada para a gente, que 2,5 vezes 0,6, isso dá 1,5 reais aqui, R$ 1,50. E aí, finalmente, nós chegamos na solução que ele estava pedindo para a gente, que é de R$ 1,50 é o tempo gasto nesse intervalo de tempo de 1 hora. Vamos marcar essa informação, vamos marcar aqui como a alternativa correta, a alternativa letra D, R$ 1,50. Então, assim a gente chega na solução desse exercício, partindo das informações que ele nos deu e também procurando aquilo que ele estava pedindo, né? A gente está perguntando qual que é o custo da energia elétrica. Então, a gente precisa relacionar com a potência e o tempo em que esse ar-condicionado fica ligado. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar seus comentários aqui. Se não, não deixe de deixar o seu like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!